vontade de te ouvir falar. Já nem me lembro quanto tempo tem. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Olá, bem-vindo ao canal Orbis Pictus Arte. Bom, minha proposta sobre esse canal é falar de artes visuais e cultura no geral. Meu nome é Rodrigo Amaral, sou artista visual, também sou músico e compositor. E o vídeo de hoje será um pouquinho diferente. Será um react. Aliás, deixa eu falar uma coisa, eu vou acabar tendo que editar o material nesse react, não vai ser então ao vivo ele, porque são muitos detalhes que eu preciso falar. Será um react de um projeto que eu idealizei para um outro projeto que foi batizado na época de Rádio Música Curitibana. E que depois disso ainda vieram outros projetos filhotes, né, da Rádio Música Curitibana, que foi o projeto principal. Mas o que eu quero falar hoje é do Playing for Curitiba, que foi apelidado pelos músicos de Canta Curitiba ou Tocando por Curitiba. Bom, então o nome, começando pelo nome, então eu tenho que reagir e começando pelo nome. O fato é, eu dei entrevistas em vários espaços afirmando que o nome era uma imitação clara do projeto Play for Change, quase com a mesma proposta. Daí você me diz assim, pô, por que imitar e não fazer o original? Eu ouvi isso, por que imitar e não fazer o original? Bom, aí fica a seu critério a crítica, né? Não tem uma resposta assim digna que eu possa lhe dar. Isso é fato. Eu apenas adorei a proposta do Play for Change e ela colocava a ideia de que quase, e eu digo quase, todos os artistas autorais de Curitiba tocavam por trocados. E é isso. A reclamação era geral. E nesse ponto que eu crio a rádio web, e também eu tenho que deixar muito claro que quando eu criei a Rádio Música Curitibana era uma rádio web, né? Senão tem alguns que vão achar aí que tem que falar que é rádio web, porque, enfim, pois afinal a rádio tem a transmissão via ondas de rádio, né? E a web são ondas digitais. Entendeu? Ondas digitais. Bom, enfim, é isso. E era uma rádio que só tocava música curitibana, feita por curitibanos, né? Então ali eu ouvi tipo Seu Fascista, Bairrista, eu ouvi isso. Porém, em poucos minutos, depois de conversar comigo, o músico entendia o lado do porquê daquilo, né? Do porquê tocar só música curitibana e por que a gente estava fazendo aquilo. E por que eu havia idealizado daquela forma. E depois que o músico entendia, acabava chegando em penca a música para mim. Mas penca mesmo, eu estou falando de e-mails assim, num dia eu receber 100 e-mails de músicos diferentes. E acabou que com o tempo a gente abriu para o Paraná todo, né? Pessoal, desculpa, às vezes eu vou parecer... porque eu tenho que editar esse material, porque são vários detalhes mesmo que eu preciso colocar. Então, voltando, aos poucos, o músico entendia o processo e acabava mandando as músicas para mim, assim, mas muita música, e já com uma liberação, por causa do ECAD, né? A gente não precisar pagar os direitos das músicas tocando nessa rádio web. Muitos outros não liberaram, e tudo bem, a gente não tocava. E por que eu falo a gente? Porque, olha só, para quem é de Curitiba, vai entender melhor, e quem viveu esse período ali vai entender bem, assim, porque quando eu criei a rádio foi por causa de um Facebook, era um grupo de Facebook que estava ali, tinha, sei lá, talvez uns 3 mil músicos aqui de Curitiba reclamando que a rádio não dava espaço e a TV não dava espaço para a música autoral curitibana. E eu estava ali na web e fiquei pensando, poxa, mas a gente tem a web aqui, o processo é tentar trabalhar aqui dentro mesmo, né? E aí, no mesmo dia, eu falei, eu sou programador, já estudei programação, vou lá e criei a rádio e, bom, né? Surgiu um monte de música e músicos para mim no mesmo dia. No mesmo dia mesmo começou a bombar. E o pessoal começou a entender, né? Alguns entenderam, outros não.
Bom, e o projeto Play for Change nasce em uma edição de vídeo que eu estava fazendo para um curso de música, para quem era professor lá do Rosário. E foi nessa edição que eu conheci o Play for Change. Eu não conhecia o projeto Play for Change. Uns dias depois, o meu sócio da rádio, porque assim, acabou que eu tive um sócio muito rápido, assim, o cara bateu o Luciano, né? Luciano, acho que a maioria aqui que é de Curitiba vai entender o que eu estou falando, músico. Aí o Luciano bateu assim no outro dia na minha porta, ele foi lá em casa e falou assim, cara, eu quero ser teu sócio. Não foi só ele, né? Vários outros entraram em contato, tá? Eu também quero ser sócio, mas eu falei, pô, vamos deixar só com o Luciano. E assim surgiu a rádio, né? Bom, foi nessa edição de vídeo que eu estava fazendo que eu conheci o Play for Change, e uns dias depois que eu tinha feito essa edição, a gente foi almoçar num patrocinador da rádio, né? E o que era esse patrocinador? Que foi o Pedro, do After Hour, que quem é de Curitiba conhece bem o Pedro. Quem é jornalista também conhece muito bem o Pedro. Ele tem teve sim, um projeto incrível da noite curitibana, assim. E ele falou, pô, cara, eu posso ajudar vocês com um almoço. Eu posso liberar um almoço para vocês. E a gente ia almoçar 2, 3 vezes por semana lá. E quando a gente chegou lá, um dia, no telão estava tocando uma música num vídeo do Play for Change. E eu falei pro Luciano, é isso, cara, é isso daí que a gente precisa fazer. Acho que tinha uns 2 dias depois, mas foi uns 2 dias depois. Vamos fazer esse projeto, da mesma igual, sem trocar nem tirar, sabe? Uma coisa muito parecida. E ele topou na hora. Então, e nessa época, tem que lembrar que quem viveu essa rádio ali, a gente tinha dias que eu tinha 100 ouvintes, e às vezes eu ia liberando para os músicos essas informações, 100 ouvintes, 200 ouvintes. Teve um dia que nós tivemos, num dia inteiro, 10 mil pessoas escutando. Claro que isso acendeu a luz assim, de vários outros veículos de comunicação que começaram a vir em cima da gente. Isso em menos de 3 meses, uma coisa muito, muito louca. E eu já vou começar o vídeo do Mauro Barbosa, só eu preciso colocar todo mundo para quem não conhece, né, para quem é de fora, que não é de Curitiba, que não viveu isso, ou curitibano que não viveu isso, que não entendeu do que eu estou falando, já vai entender, mas ele precisa dessa linha de tempo, né? E aí o Luciano virou para mim e falou, vamos fazer, arrume uma câmera, e eu falei, pô, eu sou artista visual, tenho câmera e tal, né, vamos fazer. E eu vou falar com um amigo meu chamado Eugênio Fim, da banda Regra 4. Ele tem um equipamento super bom de gravação em rua, assim. E eu acho que ele estava fazendo um projeto de gravações, que ele fazia algumas gravações na rua. E ele falou, um equipamento muito legal, então vamos falar com o Eugênio Fim. E foi assim que a gente começou. Então esse é o princípio, o início, o germezinho do Canta Curitiba. Bom, espera. Então vamos lá, novamente eu tive que cortar aqui, e você vai ver sempre isso, vai ter uma ediçãozinha. A pergunta: como, Rodrigo, que você escolheu esta música, do Mauro Barbosa? E eu vou te dizer, ela chegou assim num nível assim, muito legal de gente em Curitiba conhecendo essa música. Chegou um momento assim que tinha escolinhas de crianças que estavam fazendo corais cantando a música, né? Um coralzinho, assim, coral de cantores, de crianças cantando essa música. Acho que é corais mesmo. A verdade é que eu estava baixando algumas músicas para a rádio, porque o pessoal me mandava por e-mail. Esta música em particular eu não recebi por e-mail. Eu nem sabia se eu podia tocar ela na rádio, mas o Luciano ele fazia um meio de campo ali, conversando com os músicos, e ele falou, vai baixando essa, baixando essa, baixando essa e vai colocando na rádio. E uma delas foi o Ai Ai Ai, do Mauro Barbosa. E então eu ia colocando na fila, porque tinha uma fila que eu tinha que ir seguindo, assim, eu fazia o upload da música,
o download da música, daí fazia o upload dentro da rádio e ela entrava numa fila. E às vezes eu tinha que escutar, né, para não ver se não tá muito ruim, né, a música é uma gravação muito ruim. Mas, apesar de que a nossa ideia era colocar até música ruim, mesmo mal gravada. Tocar todo mundo, né. E aí que eu me deparei com a música do Ai Ai Ai, que foi o Ai 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 do Mauro Barbosa. Putz, essa música ficou grudada na minha cabeça. Foi impressionante, assim. Não fiquei cantando ela, mas eu senti que tinha alguma coisa. Na verdade, eram 3 músicas ali que eu ouvia, eu sentia Caio Marques, e uma do Eugênio Fim, assim, que, meu Deus do céu, elas ficavam, assim, muito grudadas na cabeça, né? Eram músicas que qualquer bobo reconhece que é uma música que pode vir a fazer sucesso. Bom, foi aí que eu disse, Luciano, nesse dia que a gente estava almoçando, eu falei, Luciano, esta é a música que eu queria fazer, é a do Mauro Barbosa. E pronto, né? Ele falou, vamos fazer isso daí, já vou falar com o Eugênio, vou falar com o pessoal, vamos começar a gravar. Mas ele não tinha também me perguntado assim, você conhece tal músico, você conhece tal pessoa? Não, ele já organizou um pessoal que se organizava, né, muito rápido, né? Que é o pessoal do reggae, do jazz, eles se organizavam ali muito rápido. Então, eu deixei na mão dele essa produção. E agora que eu vou editando e conversando com vocês, né, porque a música vai começar, neste ponto aqui, interessante, deixa eu dar um pause aqui na música, deixa eu ir até o baixista, daí a gente vem com o violino, tá, vou parar aqui no batera. O que acontece aqui? A primeira gravação começa com a Ana Maria e com o André, da banda Namastê, a banda de reggae aqui de Curitiba. E eles foram o primeiro, se não me engano, inclusive essa gravação assim saiu de primeira, assim, porque eles conheciam a música, eles já tocavam essa música no bar do Tatara, entre eles, um bar aqui de Curitiba que ficou muito famoso de MPB, o Tatara falecido durante a pandemia aí, mas ficou muito famoso esse bar aqui em Curitiba, com muita gente muito boa mesmo, que toca ali, tem música excelente tocando nesse bar. E eles vão de primeira e gravam assim de primeira, né? Nesse dia, alguns detalhes, assim, por exemplo, a autorização para gravar no Bosque do Papa, quer dizer, a gente nem pensou em pedir autorização, mas a coisa foi ridícula. Um controle geral, assim, de que o que eles vão fazer, como é que vai ser feito, e não sei o que. Não, enfim, tem uma pessoa que administra lá que, enfim, não quero falar mal, mas é ruim, né? E se você acha que tem autoritarismo é tipo autoritarismo assim, lá na Coreia tem autoritarismo, então é por aí, mais ou menos. É assim que tem alguns lugares em Curitiba, é bem isso, sabe? É autoritário mesmo. E Curitiba é assim. E ainda faltou bateria na câmera, eu lembro, eu havia carregado a bateria, mas aí depois tive que achar um lugar lá para carregar, e depois disso a gente começou a gravação. E olha, tem alguns detalhes, faz 10 anos que a gente fez esse trabalho e eu não vou lembrar de todos os detalhes. E se você participou da gravação no dia, se você é músico ali, participou dessa gravação, ou Luciano, Eugênio queira falar alguma coisa, deixa aí um comentário. Quer me xingar, também me xinga. Quer me elogiar, me elogia, também eu vou gostar, não importa. Enfim, faz 10 anos isso, né? Bom, a Ana Maria e o André acabaram virando a guia, né? A nossa guia ali. E a partir dali, então, toda vez que você vai fazer uma música, né? Você vai gravar uma música, você precisa de uma guia, né? Que é a parte principal. Então, essa guia é que a gente vai seguindo, né? E gravando os outros músicos, tal. Vai por cima ali, né? Bom, enfim. Daí no violino e o contrabaixo, né? Que é na sequência, assim. Então a gente tem... acaba que a edição ficou um pouco aleatório. Se eu não me engano, o violino a gente gravou um pouco depois, não muito depois, mas depois, acho que uns 2, 3 dias depois, porque tinha uns intervalos que a gente tinha que fazer, mas alguns dias depois, né?
E aí o baixo foi gravado em 2 lugares, né? Eu lembro, tipo, essa primeira gravação foi no Paço da Liberdade. E é bem possível que uma outra cantora tenha sido gravada no mesmo dia. Eu não lembro, mas eu acho que é quase certeza que sim. Nós gravamos o baixo e a cantora, que é a Jordana Soletti. E aí o violino a gente gravou depois no Jardim Botânico. No dia que estávamos... Tem uma coisa que eu preciso deixar clara aqui, porque esse projeto foi feito sem dinheiro nenhum. Zero. Né? Era nosso trampo ali. Então, se alguém investiu nesse projeto, foi com trabalho. Né? Claro, teve investimento de financeiro, que foi gasolina. Infelizmente, tem que abastecer o carro e a gente tem que ir de carro nos lugares. Mas assim, foi tempo, né? Nosso tempo. Foi muito tempo. A gente demorou um tempo para gravar. Né? Mas na primeira vez o Luciano chega para mim e fala assim: porra, eu preciso de gasolina. Eu preciso colocar gasolina no carro e eu não tenho tanta grana assim para ficar bancando, entendeu? Vamos tentar achar patrocinador. E é nessa que entra algumas outras figuras aí, mas nenhuma delas entrou com dinheiro, né? Essa é a verdade. E aí o seguinte, a partir destas primeiras gravações, o Luciano vira para mim e fala assim: a gente precisa fazer teaser, a gente precisa movimentar para tentar ver se a gente consegue dinheiro. E ele tinha razão nisso, né? Então, ele fala assim: vamos largar teasers desse material no grupo do Facebook e ver o que acontece ali. A gente vai colocando patrocinador ou não. E vai dividindo essa grana. E aí, tem um detalhe, teve desses teasers que ficou fora de sync e o Eugênio ficou muito puto comigo, porque quem tinha editado tinha sido eu. E eu quis colocar acho que um cantor e o violino, uma coisa assim, não lembro direito agora. E ele me ligou e falou: tire do ar esta merda, não sei o que. Ele me xingou um monte. E ele tava certo. Ele tinha razão, total, né? Tipo, não faça. Deixe que eu tô fazendo essa parte e você faz as edições. Ele tava certíssimo. Então, mas mesmo assim eu tinha de um lado o Luciano me botando pilha para editar um material e soltar teaser, e do outro tinha o Eugênio mostrando um serviço impecável e no meu pé para não deixar o Luciano me influenciar e largar qualquer coisa no ar. Então, da mesma forma, eu tinha o Luciano pegando meu pé: não seja tão... não deixe o Eugênio te controlar tanto. Bom, eu tinha isso, né? Eu pregava uma certa liberdade de expressão, da minha parte, porque eu queria essa liberdade de expressão. O Luciano pregava uma liberdade de pensamento, mas querendo controle das mentes. Ele vai ficar muito puto, mas enfim. E o Eugênio tinha um academicismo assim extremo, de perfeição em relação à música, e ele estava muito certo. Hoje eu concordo 100% com ele. Na época, como eu tinha minha formação em artes visuais, eu acho na música que você tem que ter total liberdade de expressão, irrestrita, assim. Mas aquilo não era, né? Era outra coisa. E o Eugênio tinha muita razão nisso, né? Bom, logo surgiu aí uma figura que eu acho que ela aparece aqui... Bom, aqui o Rafa. Tá aqui o Rafa, né? Deixa eu colocar aqui. Né, aqui a Ana Maria e tal. Aqui o Dan. Né, o Rodrigo Augusto Ribeiro e o João Paz. Que foi que eu conheci, assim, nesse lugar que é ali próximo ao Shopping Novo Batel. Que é uma galeria de arte. Que inclusive tem um amigo meu que eu acho que trabalha ali. Eu conheci o Rodrigo ali e o João ali também. Aliás, ele está com esse capacete porque ele estava de bike mesmo, né? Ele estava andando de bike e foram gravar nos vocais ali. Mas cadê o Rafa aqui? O Rafa, ele aparece antes. Aqui. Surge essa figura aqui, ó, que é o Rafa Gomes. Aqui está o baixista, né, que é muito legal, o Luciano aqui de costas,
nosso batera. Bom, o Rafa ele aparece, acho que, se eu não me engano, foi o Eugênio que indicou ele para tocar. Tinha um material muito bom, assim, de disco, né, de gravação. E realmente tinha umas músicas ali muito boas no disco dele. E ele aparece para nos auxiliar com alguns músicos, né? E acabou carregando equipamento mesmo. Inclusive esse baterista, acho que trabalhava com ele, já ouvi falar o nome dele, que eu esqueci agora. Sou amigo dele no... Que horror, né? Eu sou amigo dele no Facebook, mas acaba que a gente ficou tanto tempo sem se falar que eu acabei esquecendo o nome, né? Mas desculpa. Mas o Rafa aparece com vários músicos, assim, excelentes músicos mesmo. O baixista, o batera, guitarrista, gente feríssima, sabe, para tocar. Bom, enfim, ele aparece e acaba sendo um tipo de ele com a Jordana acabam virando uns produtores executivos, assim, faziam uma coisa acontecer. Mas logo depois também isso mudou. Não ficou assim até o final, né? Vou deixar muito claro aqui, se vocês quiserem me xingar, podem me xingar, porque foi assim que aconteceu. Pelo menos a minha visão. Beleza? Vamos continuar aqui. Deixa eu continuar. Eu vou interromper um pouco a gravação para não falar besteira aí. Já volto. Bom, eu tive que voltar um pouco a gravação agora como eu falei, eu vou ter que ir cortando, né? Com o fone de ouvido para ir, enfim, conversando com vocês sobre o projeto. E tocando música de fundo, né? Então, aqui a editora Verso e a Gráfica foram 2 apoiadores, assim, com material gráfico, né? A Verso, eu não lembro o que eles... Acho que foi financeiro. E a Gráfica deu um material para divulgação. Aqui a logomarca, que eu bolei essa bem rapidinho, né? Que são os pinhões. De Curitiba, o pinhão, né? Tá aqui o pinhão. E um violão. Eu até acho legalzinha essa marca, mas ela não ficou legal. Mas enfim, tá aí, foi feita. Aqui o Eugênio Fim, esse é o material que ele levava para gravação, é uma M-Audio, e os fones de ouvido, esse aqui é um fone de retorno dele, e esse fone de ouvido aqui normalmente ficava com o músico. E aqui um laptop, que é um Apple, que também não tinha muita capacidade de gravação, se eu não me engano, o Eugênio pode até depois confirmar isso, mas tinha uma capacidade média, assim, a gente tinha que ir parando e talvez deletando algumas gravações. Não foi muito fácil a tarefa, nada fácil. Eu tô com outro monitor aqui. Olha, aí começa a música. Eu tô com outro monitor aqui pra ir narrando. Então aqui, você vê o baixista, né? Só voltando aqui, talvez eu ache... realmente nós estávamos próximo ao Praça da Liberdade, porque aqui é Praça Osório. Não, aqui não é a Praça Osório, não. Aqui é a Praça Tiradentes. Nessa região aqui é a Praça Tiradentes. O Praça da Liberdade ele está de frente para o Praça da Liberdade. E aqui tem umas floriculturas. Tem um café destilado aqui. Curitiba. Aqui tinha um hotel bem famoso, inclusive. Hotel Eduardo, acho que é. Aqui, ó. Aqui a gente já está no Barigui. Voltamos lá pro Bosque do Papa. Essa é uma praça que fica ali perto do Shopping Miller. Uma praça bem... Não tem muito... Acho que nem deve ter nome essa praça. É mais um canteiro, assim. Deu vontade de te ouvir falar. Já nem me lembro quanto tempo tem. Esse, na verdade, esse foi gravado durante um dia que a gente estava indo gravar à noite. Eu aproveitei essa rua aí e acabei gravando. Aqui a gente já vê o compositor, né?
Depois aqui da cena, vou dar o pause. O Mauro Barbosa, o Luciano ali atrás, né? A Jordana, o Yara, o Eugênio de novo com o equipamento dele. Nesse dia, acho que faltava o quê? Muito pouco tempo pro Natal. Porque tá vermelho, tem um tapete vermelho na Rua 15, então era muito pouco tempo pro Natal. Ah, sim, ó. Existia até um HSBC aqui ainda, pra vocês terem uma ideia. Esse equipamento que está aqui atrás da Yara, que é da banda mais bonita da cidade, eles estavam usando para colocar... Estavam usando para colocar a iluminação do Natal na Rua 15. Ai, tanta coisa que aconteceu. Mas eu vou bem, isso é desejo. Eugênio Filho cantando. O tempo voa. Esse aqui era o espaço de gravação dele, era muito legal ali também, uma bagunça, mas era legal. E vai passando o trem. Aqui é o Parque Barigui, onde entra a bateria. A gente entrou no Parque Barigui. Foi muito bom de gravar lá, assim, eu gostei. Ai, ai, Aqui novamente a Jordana entra, né, no Paço da Liberdade, naquelas floriculturas. ai, O nosso medo não vai pro jogo. O Rafa Gomes, que está na Praça Espanha. não. A gente é um e cada um O Roger, né, Roger Vaz. tem um outro igual. Então por que tamanha solidão? Se o nosso amor nem passa na TV. Saí correndo, eu vim dizer meio sem jeito que amo você. Eu tô assistindo aqui. Thales Lemos tá aqui. O Thales, acho que. Porra, pensa num baterista bom. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, era muito bom. O cara manda muito bem. Ele levou um set bem pequeno, inclusive, né? Você pode ver que só tem um bumbo, a caixa, chimbal e um pratinho de ataque. Esses microfones aqui eram do Eugênio. Ai, ai, ai. O Alexandre França, que tem algumas músicas muito boas também. Bateu saudade, resolvi ligar. Me deu vontade de te ouvir falar. Já nem me lembro quanto tempo tem. O Vinícius Nise. Puxa vida, a banda mais bonita da cidade. Ele tocou em outras bandas também. Eu conheci ele num show do Largo da Ordem. Muito bom tecladista, pianista, arranjador. É um baita de um músico. Ai, ai, ai. Aqui sou eu no ai, ai, ai. Ficou Ai, tem horrível. outra Eu coisa achei aqui. horrível. O ai, ai, ai. Achei horrível. Eu achei que não devia ter feito essa parte da música, mas... E eu também estava no Teatro Guaíra aqui. Então eu posso dizer que eu cantei no Teatro Guaíra. Aconteceu. Mas eu vou bem, isso é Jô desejo Nunes. seu. O tempo voa e vai passando o trem. Neste dia, inclusive, a gente grava lá o Rodrigo, que tem no começo do vídeo, e a Jô Nunes. Mas eu acho que a gente grava a Jô Nunes e eles estão ouvindo ali a gravação. Pô, vocês estão gravando o Mauro e tal, a gente pode gravar? Se eu não me engano, foi assim. Se eu estiver errado, alguém me corrija, mas se eu não me engano, foi assim. A Vilma, Ai, ai, o nosso medo não vai pro jogo. Largo da Ordem. A gente é um e cada um. O Rodolfo. O Rodolfo é um baita de um cantor de reggae, né? Ele tá com a filhinha dele. Eu não lembro o nome da banda dele. Depois também é uma banda bem famosa, inclusive, aqui em Curitiba. E eu acho que até no Brasil. Um baita de um cantor de reggae. Das antigas, assim, no início, de quando começa a bombar o reggae aqui em Curitiba. No Brasil, né? Ele já vem com tudo, assim. Porque teve um período, assim, que muito diferente da Inglaterra, onde o reggae aconteceu lá nos anos, se não me engano, nos anos 60, 70, né? 70. E
Daí vem o ska, vem os movimentos dos Rude Boys, né? Aqui é mais tarde, né, que acontece. E vem aquele reggae com o filho do Bob Marley, né? E ele chega até aqui em Curitiba, aqui eles fazem vários eventos juntos, tal. Então por que tamanha solidão? Não. O que a gente vai falar do Nísio, né? Baita de um cantor, né? Um cantor de reggae que tem uma voz de metaleiro. Ele canta muito. Ele tem um programa na rádio de reggae bem bacana também. Agora, eu não vou falar o nome da rádio, mas ele tem lá um programa de rádio bem bom. Se nosso amor nem passa na TV. Saí correndo e vim dizer meio sem jeito. Bom, o Luciano tirava um sarro do Eugênio, ter esse jeito de cantar, né? Parece uma... o jeito dele parece uma... Como é que ele falava? Parece uma minhoquinha cantando. Eu gosto muito do trabalho do Eugênio. Que amo você. Samuel. Aliás, o Samuel, eu indiquei ele para alguns músicos para tocar junto, assim. Ele nem sabe disso. Alguns ele sabe, né? Com músicos de jazz, né? Ele toca muito contrabaixo. Aí entra o Luciano. Essa é uma parte da música que ela não existia. Essa parte o Luciano pegou todo o material e aí houve uma confusão ali com o Luciano, Eugênio Fim. Eles começaram a brigar muito em relação à produção da música. E aí o Luciano pega essa parte, eles se resolvem ali de alguma forma e fazem essa parte em separado. Porque no frigir dos ovos, né, como você diz, a música já meio que estava pronta. E aí o Luciano queria dar mais uns pitacos, pedia muito pitaco meu, fale isso, faça aquilo, faça aquele outro, edite dessa maneira, não vamos tudo no controle do Eugênio, não deixe tudo no controle do Eugênio. E isso aconteceu de verdade. E da mesma forma acontecia, o Eugênio é uma pessoa muito gentil, deixava a coisa rolar. Já o Luciano era bem loucão mesmo, ele falava, vamos enfiar o esquema, né? Esta imagem eu gosto muito dela, né? Eu nem sei se está no sync, a Jordana ali, porque era impressionante, né? Porque você tinha só o Eugênio, não tinha um retorno para mim filmando, né? Eu como câmera, eu não tinha esse retorno do que estava acontecendo do músico, que parte ele estava tocando. Então eu meio que tinha que ir tateando as notas, olhando, às vezes eu ligava para ele, às vezes a gente fazia junto, e eu ia tateando o que estava acontecendo, né? Então, às vezes, muita coisa não sinca, sabe? Por isso que teve aquela confusão lá no começo. Deixa eu ver se está gravando aqui. Acho que tá. O Dão. Não é Dão, desculpa. Ó, tem uns barulhos de fundo do shopping. Isso aqui foi horrível, porque a gente tava. Eles tinham feito uma acho que é happening, né? Uma intervenção dentro do shopping Barigui, que era um monte de. A gente estava movimentando tanto essa cidade aqui com a música autoral, e aí eles juntaram um monte de músicos e entraram dentro da praça de alimentação cantando músicas curitibanas. E eu acho que, se eu não me engano, o shopping havia pedido isso. Para vocês terem uma ideia, então, vários lugares, e neste ponto da gravação, é que a RPC, que é afiliada da Globo, entra em contato comigo e começa uma conversa de eles fazerem as gravações em vez da gente. E ali, assim, foi muito assustador, porque a gente tinha um controle na situação, mesmo que uma bagunça, mas existia um controle. E se a gente assinasse contrato com eles, talvez a gente perdesse esse controle. E aconteceu isso na rádio, né? Porque a rádio, a partir de um ponto, foi para a Gazeta do Povo,
virou um blog na Gazeta do Povo, e a gente aceitou esse contrato. Bombou muito, muita gente ouvia o meu player, porque quem fornecia o player era eu, né? De 10 mil, às vezes num dia tinha 30 mil pessoas ouvindo aquela rádio. Claro que não sei se isso foi legal para eles. Para os músicos, acho que foi. Me deu vontade de te ouvir falar. Ângeles Manhoto, uma figura assim excepcional. Ele é artista, é um músico excepcional também. Enfim, coisas, né? Eu adoro o Ângelo. Já não me lembro quanto tempo tem. O Diego, que é guitarrista do Mas dele. Aqui o Mauro e o Lucas, né? Ai, tanta coisa Que é sobrinho dele. aconteceu. Mas eu vou bem, isso é desejo seu. O Léo Fressato é algo na curva, assim, né? Que ele tem um trabalho muito bom, viu? Autoral. Muito, 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 muito bom. É um artista que... fenomenal. O tempo voa e vai passando o trem. Michele Mara, que todo mundo conhece. Big Time, famosíssimo. O Diogo, Portugal, desculpa, o Rogério. Puta, o Diogo, gravar com o Diogo foi uma coisa muito louca, porque a gente pegou ele na entrada de um show. E o Rogério, como irmão do Luciano, assim, pegou, a única forma de gravar com ele, porque ele está sempre em São Paulo, né, com a produtora e fazendo stand-up, a gente vai ter que gravar dessa forma. E ele na hora, cara, gravou. Inclusive uma vez eu entrei num avião, a gente estava indo para São Paulo, eu estava indo buscar meu filho e ele estava indo fazer um show. E a gente se encontrou ali, a gente ficou conversando no saguão ali um tempão sobre esse projeto, sobre os projetos de música em Curitiba. Paula Cross, foi bem estranho gravar. Um preconceitozinho dos outros músicos em relação a ela, mas faz parte. Duas coisas assim que eu sofri bastante foi com esse cara aqui, porque o Retamoso e comigo, né? Acho que aqui, são três figuras aqui que eu posso dizer assim, eles não queriam que a gente entrasse. Os outros músicos, não vou dizer isso da Yara ou da qualquer outro, mas enfim, do projeto em si, da Michelle, nada a ver, assim, mas a galera achava que a gente não fazia parte daquilo, né? Aqui, claro, o Retamoso é muito amigo do Mauro Barbosa, eu nem falei nada, assim, ele tem que gravar e ele é um músico não, ele é um artista plástico, assim como eu, mas muito mais velho que eu, então, ele é fantástico, né? O trabalho dele, eu já conheço ele há muitos anos, né? Desde acho que ele numa agência de publicidade ali, a gente fez uns trabalhos juntos, ele nem lembra disso, nem deve lembrar, porque haviam jornalistas envolvidos e outros produtores, e eu acabei fazendo algumas gravações ali, ele nem ia se ligar quem era eu, né? Não precisava também, né? O nosso medo não vai pro jornal, a gente é um e cada um não tem um outro igual. Aqui eu achei que minha participação ficou melhor. Então por que tamanha solidão, se nosso amor me passa? E teve gente que foi cortada do vídeo. Foi cortada. E olha, eu não queria ter cortado, mas eu não vou falar nada. Saí correndo, vim dizer desse jeito que amo você. Saí correndo e vim dizer meio sem jeito. Esse final ficou muito legal, né, na verdade. Olha tio. Aí, o Augusto.
Eu queria ter encaixado ele na música inteira, mas enfim, eu não mandava 100% Looking no for projeto. feedback? Opa, deixa eu dar um... Eu vou colocar a música novamente. Agora eu vi a música inteira sem eu interromper. Sei lá, no final daí eu vou falar alguma coisa. Estamos tocando por Curitiba. Ai, 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 bateu saudade, resolvi ligar. Me deu vontade de te ouvir falar. Já nem me lembro quanto tempo tem. Ai, 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 tanta coisa que aconteceu. Mas eu vou bem, isso é desejo seu. O tempo voa e vai passando o trem. Ai, 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 o nosso medo não vai pro jornal. A gente é um e cada um não tem um outro igual. Então por que tamanha solidão? Se o nosso amor nem passa na TV. Saí correndo, eu vim dizer meio sem jeito que amo você. Ai, 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 bateu saudade, resolvi ligar. Me deu vontade de te ouvir falar. Já nem me lembro quanto tempo tem. Ai, 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 tanta coisa que aconteceu. Mas eu vou bem, isso é desejo seu. O tempo voa e vai passando o trem. Ai, 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 o nosso medo não vai pro jornal. A gente é um e cada um não tem um outro igual. Então por que tamanha solidão? Se nosso amor nem passa na TV. Saí correndo e vim dizer meio sem jeito que amo você. Praça do Expedicionário, Museu do Olho. Ai, 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 ai. Os barulhos do shopping. Bateu saudade, resolvi ligar. Me deu vontade de te ouvir falar. Já não me lembro quanto tempo tem. Ai, 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 tanta coisa que aconteceu. Mas eu vou bem, isso é desejo seu. O tempo voa e vai passando o trem. Ai, 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 o nosso medo não vai pro jornal. Irmão do você. Não tem um outro igual. Então por que tamanha solidão? Se o nosso amor não passa na TV. Saí correndo, vim dizer meio sem jeito que amo você. O nosso medo não vai pro jornal. A gente é um e cada um não tem um outro igual. Aí ficou um pouco melhor na participação. Então por que tamanha solidão? Se nosso amor nem passa na TV. Saí correndo, vim dizer meio sem jeito que amo você. Saí correndo e vim
dizer meio sem jeito. Então, muita gente aí ficou... A gente gravou algumas outras pessoas, mas ficaram fora. Não... Eu queria ter colocado todo mundo, mas não deu certo de colocar todo mundo. E você vai perceber que algumas imagens são muito diferentes umas das outras. Deixa eu dar pausa aqui, nada a ver, vou tocar isso aqui. Algumas imagens são muito diferentes umas das outras, porque elas simplesmente eram gravadas com câmeras diferentes, porque a minha câmera não dava conta de tanta gravação. Então, foi um celular do Eugênio, naquela época ele tinha um iPhone, então eu gravava, mas a definição era pequena, então daí eu tinha que ir alterando, algumas coisas gravadas à noite ficavam ruins, outras boas. O sync, eu não tinha, como eu falei, eu não tinha como fazer o sync, porque eu não tinha um retorno. Então era muito difícil fazer sincronização. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like. Sai um pouco, mas não muito, da proposta do canal. E o canal é pequeno ainda, né? Mas eu espero que muita gente venha assistir. Vou deixar o link do vídeo original na descrição. Eu não tenho mais acesso a esse canal. Não tenho. Tem um monte de vídeo lá. Tem um monte de música lá de Curitiba. Eu não tenho mais acesso nenhum, não tenho senha, não tenho login, gostaria de ter, não sei como conseguir de volta, já tentei, não sei se o Luciano tem eu acho que não, esse acesso, enfim, lá tem bastante já vídeo. Valeu, gente, muito obrigado por ter ficado até o final, não esqueça de deixar teu like, ativar as notificações e quem sabe se inscrever no canal, não custa nada.